Nesta edição do programa TV Empresa, vamos conversar com Fabiano Odebrecht, que é proprietário da Libi Iogurte Grego. E vamos falar sobre a empresa e sobre os seus produtos. Fabiano, é um prazer recebê-lo no TV Empresa. Obrigado, Dilson, também. Faz tempo que você era meu aluno, né? Isso já Hoje, faz... Foi na era 95, 96. 95, 96, né? Mas foi um bom período, né? Bom período. E a gente era muito amigo naquela oportunidade com os alunos, aí era uma época diferente. Bom, hoje você é empresário, né? Está aí colocando na prática aquilo que a gente discutiu em sala de aula, né? Você sempre teve essa característica empreendedora, né? Sempre teve esse viés. E agora você está com essa empresa, então, uma novidade, né? Até uma empresa, assim, diferente aqui de Santa Catarina, da região de Blumenau, que outrora tínhamos, né? Que é a questão do leite, que outrora tínhamos a Frigor, né? A Jensen, a companhia Jensen, que era uma das maiores empresas de Blumenau, né? E depois isso, a parte agrícola e a parte leiteira de Blumenau faliu, acabou, e agora você está voltando então aqui na região com uma empresa de iogurte, a Libi, né? Que fabrica iogurte grego. Então eu começaria com essa pergunta: o que é iogurte grego? E qual a diferença dele para um iogurte normal? O iogurte grego, ele se difundiu no mundo a partir de um projeto de um americano chamado Chobani, onde ele trouxe essa consistência. O iogurte grego, na verdade, é, por tradição, uma coalhada, é tirar o soro do leite. Então, o processo iogurte grego é deixá-lo mais denso. Então, é tomá-lo de colher. Antigamente a gente tomava iogurte e ele, com o passar do tempo, ele foi ficando mais aguado e a bebida láctea, chegou na bebida láctea. O iogurte grego traz isso de volta, a consistência e o sabor intenso. Por ser mais, digamos, encorpado, ele te dá uma sensação até de mais saciedade, por causa da quantidade de proteína. Então a diferença do iogurte grego está na quantidade de proteína e na consistência do produto em si. Até tem algumas empresas que dizem que para testar se vira a embalagem, né? Não é muito aconselhável, mas isso mostra realmente a maior consistência do produto. Mas por que grego? Isso tem alguma coisa a ver com a Grécia? Na verdade, o processo de fermentação do leite começou na Bulgária. Por isso que um dos fermentos se chama bulgáricos. E a Grécia utiliza muito a coalhada na forma da culinária, propriamente dito, como pasta, acompanhamento de massas, acompanhamento até de saladas. E eles tiram e fazem um processo mais seco, que é a coalhada, que muitas vezes algumas pessoas ainda utilizam até hoje, fazendo em casa o iogurte, tirando o soro e deixando somente a coalhada. Então, por isso, essa tradição grega. Na verdade, se apropriou como alguns nomes, nós temos até a linguiça Blumenau, que ela segue um processo. Então, o processo grego seria o iogurte com uma consistência mais encorpada, mais forte, mais robusto, vamos falar assim. E existe uma regra, uma norma internacional para se denominar iogurte grego? Não, não existe nenhum tipo de regra. Existe até hoje no Brasil, já existe até iogurte grego líquido. Então, assim, se entende muito por grego pela quantidade de proteína, né? O que se está hoje se associando bastante ao produto. Nós hoje não temos a ideia de fazer um produto líquido, e sim essa questão de potinho, comer da colher, e não só no café da manhã, mas sim como um lanche, como um pré-treino de academia, ou um lanche da tarde, você ter na sua geladeira do seu escritório. Fugindo dessa questão tão tradicional que era somente o iogurte e café da manhã, para você ter um bom trato intestinal durante todo o dia, então indo para um mercado diferenciado. Então ele tem, na verdade, uma proposta, o iogurte grego, ele tem uma proposta de mais saúde, é isso? Exatamente. Do que o iogurte normal. Principalmente a questão do diferencial dele está nessa trazer de volta o que já foi iogurte no passado. Mais tradicional possível. E o nosso produto se diferencia do mercado pela adição, escolha dos ingredientes que a gente bota no produto. Então, fugindo totalmente de qualquer produto industrializado. Sempre artesanal quando possível e orgânico quando existente. O açúcar que a gente utiliza é um açúcar demerara orgânico. O açúcar ele sofre por um processo de clareamento e por isso que a gente utiliza o produto mais, digamos assim, amarelado, que é o melado, o mascavo e o açúcar demerara. A gente utiliza corantes naturais. O sabor limão, por exemplo, para ter uma cor na tonalidade verde na geleia, a gente adiciona clorofila, que é um corante natural dessa tonalidade. O mirtilo, por si só, ele já
tinge o produto. Então a gente não utiliza nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de corante. Então sempre corante artificial, sempre trazendo o melhor do que a gente conseguiu selecionar de produtos para ter um orgulho e dizer assim, esse é um produto que eu vou dar para o meu filho. Sem aquele peso na consciência de ele ter um produto com alguma coisa que venha fazer mal, os citratos e nitratos que são hoje extremamente utilizados na indústria para dar validade no produto. Mas, Fabiano, isso é um diferencial da Lib ou é uma característica do iogurte grego? Ou as outras marcas não têm conservante? Hoje, o nosso iogurte grego é o primeiro do Brasil a não ter nenhum tipo de conservante. O produto hoje, ele está com uma validade de 30 dias. Pois é, como é que vocês conseguiram isso? 30 dias de validade sem conservante? A gente adiciona 3 probióticos. No iogurte, sempre por legislação brasileira, ele precisa de 2 tipos de cultura, que é o termófilos e o bulgáricos. Isso todos? Todos eles, para chamar iogurte. Para chamar iogurte tem que ter essas 2 culturas. São as que fermentam e transformam o leite em iogurte. Nós adicionamos mais 3 culturas. O Casei, que é bem conhecido, que existe uma marca, inclusive, de iogurte pequeno. Nós usamos o acidófilos, muito indicado pelas nutricionistas, e o bulgáricos. Então, são 3 probióticos que a gente coloca no produto que mudam o pH e que dão validade para o produto. Se mudar o pH, aumenta o pH, é isso? Muitas vezes sim. Porque eles também. O fungo, muitas vezes, o produto ele começa a ter fungo, processo de fungo. Ele não gosta do pH muito ácido. E o caso do Casei, ele puxa o pH para baixo. Então, assim, ele serve como um conservante natural. E a gente fez com que esse produto tivesse essa validade de 30 dias. A gente vai agora para uma fase nova, que é aumentar esse projeto, digamos, de prazo de validade e entrar nos 40, 45 dias, que é o praxe de mercado. Juntamente com um projeto que a gente está desenvolvendo com a FURB, com o curso de alimentos, na parte de fazer análise do shelf life do dia 0 até, no máximo, 60 dias. A gente acredita que a gente vai chegar perto dos 45 através desse projeto do Sebrae com a FURB, fazendo análises sensoriais de períodos em períodos até 45 dias. E do 45 ao 60, fazendo análise da parte do pH, a parte de acidez e toda análise que é feita do iogurte em todas as fases. Mas ao 45 ele para de fazer análise sensorial. Então essa validade, hoje 30 e possivelmente 45 dias, se deve a esse acréscimo desses 3 probióticos. Exatamente, então. Exatamente. É o que ajuda Fabiano, um grande diferencial então é essa questão, quer dizer, ele é um iogurte mais, em termos de saúde, ele é mais completo nesse sentido. Quais são os outros diferenciais do iogurte Lib? A gente adicionou fibra de inulina. A fibra de inulina, ela é originária da chicória, ou seja, é natural. E essa fibra, ela serve, inclusive, por ser insolúvel, ela vai até o final do trato intestinal e ela serve, digamos, de alimento para o probiótico. Sim. Então, em conjunto, as duas fazem uma melhor forma de trato intestinal. Muitas pessoas utilizam o iogurte até como manutenção da sua flora intestinal diária. Como eu já falei, o próprio açúcar é diferenciado. Não ter o corante artificial. Muitas pessoas têm alergia a alguns tipos de corantes industrializados, como o caramelo. A gente não utiliza nenhum tipo desse. 13 gramas de proteína no sabor natural, ele tem 13 gramas de proteína. Hoje a proteína é a vedete do momento, principalmente na fase de academias. Então 13 gramas de proteína equivale a meia dose de um scoop, fazer uma academia. Então você toma nosso produto, juntamente com a quantidade de carboidrato, ele vai te dar saciedade, vai te dar energia para fazer um exercício mais forçado. Não pode ser, inclusive, utilizado para emagrecimento. Olha, nesse sentido de saciedade, não é? Ele serve como um acompanhamento. Algumas nutricionistas já têm indicado para ajudar na flora intestinal, toda essa questão de manutenção, principalmente as mulheres que têm mais problema na parte, digamos assim, diária, mas também na parte que você falou, da saciedade, porque a proteína vai te ajudar a te dar saciedade. Exato. É o que ele te mantém bem alimentado. Então, vamos falar, hoje o certo seria alimentar-se a cada 3 horas. Você tomou café da manhã às 7, ele vai servir como um lanche das 10, um lanche das 4 da tarde. Porque o que a gente quer mudar um pouco, Dilson? Até que o nosso ponto de venda é diferenciado. A gente foge um pouco do mercado tradicional supermercado e vai para lojas de produto natural, para dentro de academias, para local onde a pessoa precisa fazer uso dele. E não somente assim, café da manhã, como era o tradicional. Para quê? Para que ele faça parte do seu dia a dia em vários momentos. Por servir como uma alimentação, uma parte do seu dia a dia.
Ok. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Voltamos a conversar com Fabiano Odebrecht, que é proprietário do Libi, iogurte grego, que é uma empresa de iogurte aqui da região de Blumenau. Onde é que é a fábrica, A produção Fabiano? é feita em Rio dos Cedros. Rio dos Cedros. Rio dos Cedros. Olha, e Rio dos Cedros é uma região de produção leiteira? A região de Rio dos Cedros, Jaraguá do Sul, ela sempre teve a tradição de ter leiteira, parte de gado de leite, até porque existia uma grande indústria, até pouco tempo atrás, A Chocolate, a né? Chocolate, A gente fez um programa aqui com eles. que utilizava o leite. Então hoje, sim. a grande parte da fábrica, a parte de queijo, se retirou, foi para Lages, então hoje até sobra leite na nossa região. Então a nossa preocupação até é fazer com que o produtor continue produzindo leite, porque a tendência é ir para o gado de corte. Então a gente não pode deixar que sobre leite na fazenda, porque como diz o proprietário do laticínio, ele falou assim, a vaquinha não dá para tirar da tomada, então sim. tem que tirar leite todo dia. Isso é uma coisa que, principalmente em Santa Catarina, o governo, no meu entendimento, o governo tem que acordar para essa realidade, porque como somos minifúndios, o produto agregado, seja o iogurte, o queijo, isso dá muito mais resultado que o corte, não é? Com certeza. Toda a vida. Então é um investimento que em Santa Catarina eu acho que tem que voltar com mais força ainda. Tá o exemplo da Tirol, né? Sim. O exemplo do queijo Grão-Mestre, que é um exemplo internacional, e agora o exemplo da Libi, né? Que está desenvolvendo lá em Rio dos Cedros. Mas não sabia, então Rio dos Cedros tem bastante produção leiteira. Rio dos Cedros, Pomerode, Jaraguá, que é a região que a gente capta o leite para fazer a utilização. Vocês captam leite e como é que funciona essa logística? Na verdade, nós temos produtores que são cadastrados junto à empresa e eles fazem, digamos, a retirada do leite e o caminhão passa para recolher e levar para a fábrica. Ah, sim. Então são parceiros fixos? São parceiros fixos, tanto que você é obrigado a tirar o leite. Digamos, se você tem um acordo com ele, você paga, indiferente de você passar para retirar o leite ou não, foi captado o leite, então estava disponível para você 100 litros de leite, digamos, você vai pagar por 100 litros de leite. Bom, Fabiano, dos diferenciais também que está aqui no folder é 0% de gordura. Tem gordura nenhuma? Nenhuma gordura. Então, mais uma vez, emagrecimento, né? É a grande moda. Muitas vezes a questão, todo mundo achar que a gordura faz mal. A gordura também não é a questão que faz mal. A gente utilizou 0% de gordura porque a gente botou a fibra de inulina. E a inulina precisa que seja retirada toda a gordura, porque a gente utiliza uma inulina de cadeia longa, chamado. Então, para que ela consiga fazer o corpo do produto, a gente teve que tirar a gordura. Então, a gente fez a opção. Tiramos a gordura para colocar a inulina. Não que a gordura faça mal, e a gordura do leite hoje é estabelecido por legislação 3%, tem que ter de gordura. E os sabores? Quais são os sabores que vocês estão oferecendo hoje ao mercado? A gente foi para o mercado, como o nosso produto é diferenciado, então a gente quis entrar com sabores diferentes do que tudo tem no mercado. Então a gente foi para o limão, que hoje não existia no mercado, iogurte grego de limão. É o primeiro, né? O abacaxi. Todo mundo foi para o pêssego, para o damasco, a gente queria fazer um amarelo, falou, vamos para um produto diferente, que é o abacaxi. A gente foi para o mirtilo, e já existe no mercado o produto com mirtilo, porém o nosso também vai com fruta inteira no fundo do pote. O morango, que é o tradicional, o frutas vermelhas, que ele é composto, inclusive de amoras, que hoje a amora é um produto caro, mas você encontra a amora inteira no fundo do pote. O tradicional adoçado, a gente não tem ainda o sabor zero açúcar, isso é outro passo que a gente vai fazer. E nós temos também, então, do abacaxi, frutas vermelhas, mirtilo, morango, limão e o tradicional adoçado. Né? O sem açúcar ainda não tem. Bom, o que é bem diferente é o mirtilo, né? Que é uma fruta recente. Como é que vocês conseguem mirtilo? De onde é que vocês conseguem? O mirtilo, na verdade, ele é produzido aqui em Santa Catarina. Ele é captado da plantação, lavado, congelado imediatamente, e ele vai para a fábrica que prepara a nossa geleia de forma congelada. Então ele entra no tanque para fazer a geleia com o açúcar demerara, ele entra congelado. Por isso que ele fica inteiro. Em todo o processo ele entra inteiro. Em nenhum momento ele é pressionado, cortado ou esmagado. Porque a gente queria que a pessoa tivesse aquela sensação de ter uma fruta inteira no fundo do pote. Bom, Fabiano, e como é que foi montar a empresa? Assim, foi fácil? Que setor de alimentos, a gente já fez outros programas aqui, o pessoal sempre alegou bastante dificuldade, principalmente no sentido da questão da fiscalização e da liberação, né, das empresas responsáveis, sanitárias principalmente. Como é que foi o processo para a Libi?
Bom, como nós somos o primeiro iogurte grego de Santa Catarina, e nós temos apenas o selo estadual ainda, nós não temos um selo CIF ainda, nós só podemos vender dentro do estado, o estado não tinha registrado, a Cidasc não tinha registrado nenhum tipo de iogurte grego. Então ela precisou se abastecer de informações do que seria o iogurte grego. Uma que você perguntou, uma delas foi fazer a análise sensorial, e a gente teve que fazer através da Federal de Santa Catarina, provando que ele tinha consistência igual aos produtos gregos existentes no mercado. Nós tivemos que provar toda a quantidade de benefícios que a gente colocou, a fibra, a proteína, tudo a gente teve que provar. Então o processo de homologação dentro dos órgãos, ele é bem moroso. E, por um lado, ele é importante porque o cliente final pode ter certeza. Um produto que vai para o mercado, ele passou por um rígido processo de liberação. Muitas vezes, durante a fabricação, o empresário acaba se desvirtuando e fugindo do que foi estabelecido. Mas a questão da letra, se o cliente vai conseguir ler, a preocupação da Cidasc é saber, pô, ele vai conseguir ler? Então você melhora a letra, o tamanho da fonte. A preocupação dos órgãos é o quê? É o cliente e a forma que ele vai receber o produto. Então, de forma alguma, ele cria um empecilho, ele cria tarefas. E tarefas muitas vezes cansativas. Você vai, volta, não foi isso que eles pediram, o tamanho da fonte tinha que ser um pouco maior, porque às vezes o tamanho do pote é pequeno para a quantidade de informações. E talvez você quer dar um enfoque maior para outros benefícios do produto, mas existe a parte da legislação que você tem que seguir. E nós somos adeptos dessa necessidade de fiscalização dos órgãos de alimentação. E hoje eu acredito que Santa Catarina é o estado hoje ponta na parte de fiscalização, tanto que Santa Catarina já tem a liberação de produtos homologados da Cidasc com saída do estado, que é aquele produto de linguiça da Olho, que já tem essa autorização. Então nós também pretendemos futuramente já ir para esse processo para poder vender fora do estado. Sim. Você falou da questão da... vamos para outra pergunta. O telespectador está nos assistindo, ficou interessado, mas você falou antes que não tem supermercados, né, grandes e tal. Como é que ele consegue comprar iogurte Lib? Hoje ele vai encontrar principalmente em lojas de produtos naturais. Sim. Esse é o canal escolhido, então. Esse é o canal escolhido, também em cafés, porque a gente quer tirar coisa só do café da manhã. Sim. Então, muitas vezes as pessoas entendem. Quando você fala café, cafeterias. Cafeterias. Hoje já temos, inclusive, o Viala Café, que já tem na cidade, fica na transversal da Alameda. Por quê? A gente quer tirar justamente esse estigma. Eu compro o iogurte, boto na geladeira e vou comer de manhã cedo e pronto, é a única vez. A gente não quer. A gente quer estar perto, então. A gente está na loja de produto natural, que normalmente as pessoas costumam passar duas vezes. A gente vê hoje também, aqui na FURB, a gente percebe, muita gente come salada de fruta. É uma coisa que está mudando. Né? Um iogurte poderia ser também uma alternativa. Então, né? Nossos pontos de venda são loja de produtos naturais, academias, cafés, escolas. Porque como o produto ele é um produto que tem ele pode entrar, porque hoje as escolas têm uma restrição quanto à quantidade de açúcar, nós queremos colocar como um lanche das crianças e nós queremos colocar nessas cantinas. Restaurante, hoje no Brasil não se utiliza como uma sobremesa. Então, ao invés de você tomar um sorvete cheio de açúcar e conservantes, você toma um iogurte, que ele vai te dar muitas pessoas, eu gosto do açúcar um doce após a refeição. Então a gente foi para um sistema totalmente diferente, muito mais lento, muito menos corpo, porém é o que a empresa hoje tem capacidade de absorver. Ok. Fabiano, muito obrigado por sua vinda ao TV Empresa, parabéns pela ideia, pela empresa, pelo empreendimento, né, e por trazer saúde à sociedade, e desejamos a você e a Lib muito sucesso.